Bom dia a todos. Afinal, o óleo de coco é vilão ou mocinho? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que o óleo de coco nos Estados Unidos ele é considerado como GRAS, quer dizer que ele é seguro e que ele pode ser usado sem nenhum perigo. Outra coisa, a história do óleo de coco começou há 8.000 anos atrás com a medicina ayurvédica. A medicina ayurvédica, a medicina indiana, é a mais antiga e considerada a mãe de todas as medicinas. Ela é usada em 1/3 da população mundial. Veja bem, olha esses detalhes aqui que eu vou falar agora. Se você entrar no Google Simples, digitar coconut oil, que é o óleo de coco em inglês, você vai encontrar 25 milhões de citações. Por outro lado, se você entrar no Google Acadêmico, que é para mais médicos e pesquisas, você vai encontrar 125 mil citações. Isso aqui eu peguei já tem algum tempo, tá? Se você entrar no maior site médico do mundo, que é do Dr. Mercola, José Mercola, o site dele é mercola.com, e pesquisar, você vai encontrar 25 mil artigos científicos, todos falando bem. Outra coisa, em fórmulas infantis, o óleo de coco já é usado, certo? Você já encontra, sendo dos grandes componentes da forma, os TCM, que são os triglicéridos de cadeia média, que são do óleo de coco, certo? Por outro lado, as pessoas idosas, aquelas pessoas que não podem mais se alimentar pela boca, que têm algum problema, certo? Eles recebem triglicéridos de cadeia média por via venosa como fonte energética principal, certo? Agora eu pergunto uma coisa para vocês, se o óleo de coco trata criança e idosos, por que não pode tratar de adultos saudáveis? Agora eu gostaria de falar para vocês algumas doenças em que você usa com grande sucesso o óleo de coco como preventivo e como tratamento também. Bom, para começar, o óleo de coco ele previne e trata Alzheimer, epilepsia, câncer, obesidade, diabesidade, que é uma coisa muito nova, que é a diabetes tipo 2 junto com a obesidade, que está crescendo assustadoramente, principalmente em criança. Esteatose hepática, que vem junto com esteatose pancreática, certo? E também diabetes. Muita gente fala que o óleo de coco é uma gordura saturada e por isso ele sobe o LDL, certo? E dá problema no HDL também. Não dá, não. Ele é uma gordura saturada assim, mas existem 3 tipos de gorduras saturadas. As de cadeia curta, as de cadeia média e as de cadeia longa, certo? Os triglicéridos de cadeia média, que são os do óleo de coco, eles são de cadeia média. Eu vou explicar mais à frente o que quer dizer isso. Os de cadeia curta, que eu falei em primeiro lugar, são os ácidos acético, o butírico, o propiônico, o valérico e o capróico. Os óleos de cadeia média, caso do óleo de coco, são os óleos caprílico, cáprico e láurico, sendo que, olha, veja, 64% da gordura do óleo de coco é de cadeia média. E veja a importância que eu falei aqui do ácido láurico, veja a importância do ácido láurico em medicina. O ácido láurico, só para vocês terem uma noção, ele tem 47% de porcentagem no coco, o ácido láurico do coco, certo? Enquanto no leite da mãe tem apenas 19%, certo? O ácido láurico, quando chega no estômago, ele vira uma substância chamada monolaurina, e a monolaurina é um antibiótico, ele mata vírus, ele mata bactéria, ele mata fungo, ele mata parasita, tá bom? O ácido caprílico também, como eu disse, ele tem 9% e é também um excelente antifúngico. Ele mata cândida, que causa corrimento na mulher, junto com a monolaurina. Então vocês podem usar um copo de óleo você pode usar tanto o óleo de coco, como você pode tomar um copo de água de coco durante um mês, vocês podem corrigir uma candidíase. O ácido cáprico, por sua vez, quando metabolizado, nós falamos do láurico, falamos do caprílico e agora estamos falando do cáprico. Então, o cáprico, por sua vez, quando metabolizado, ele vira monocaprina, que também é virucida e bactericida, tá bom? Outra coisa, o vírus da AIDS, do Epstein-Barr, que é um tipo do herpes, do vírus do herpes,
o próprio vírus do herpes, da mononucleose, da hepatite C, todos são tratados com óleo de coco. Eu devo dizer também, teve um médico, o Dr. John Gabara, que ele é professor de química, aliás, ele não era médico, ele era um químico, é um professor de química e farmacologia da Universidade de Michigan. Ele descobriu em 1966 que o óleo de coco tratava tanto infecção quanto infestação por parasitas. E nas ilhas do sul do Pacífico, principalmente na ilha de Puka Puka e de Coquelau, perto da Nova Zelândia, 75% da ingestão calórica vem do óleo de coco. E essas populações, se vocês querem saber, eles não tinham câncer, não, diabetes, doença cardiovascular e doenças degenerativas em geral. Isso devido à ingestão do óleo de coco. Por outro lado, teve um outro médico, o Dr. David Conrad. Ele estudou pacientes nas Filipinas com HIV que, com o uso do óleo de coco, não desenvolveu AIDS. Por quê? Porque ele bloqueia o óleo de coco, a transcriptase reversa do vírus, inibida pela monolaurina, que é desenvolvida quando chega no estômago, pelo ácido láurico. Teve um outro médico, o Dr. Mansik, em 2003, ele publicou um estudo no American Journal of Nutrition, com meta-análise, que é um estudo com 60 estudos randomizados sobre o perfil lipídico do óleo de coco, e ele teve o seguinte resultado. Não houve mudança no colesterol, com diminuição no LDL, colesterol, com diminuição. Não houve mudança no colesterol total e houve uma diminuição no LDL de colesterol que chamam erradamente ou erroneamente de colesterol ruim. Eu devo dizer para vocês que 80% da glia, para quem não conhece a glia, hoje a glia é considerada 90% do nosso cérebro é glia e 10% é neurônio, e quem nos dá inteligência é essa glia que faz as sinapses nervosas, hoje ela é considerada um segundo cérebro. É tudo gordura saturada, tanto do tipo de gordura saturada de bicho, de animal, quanto a do óleo de coco. Certo? Outra coisa que eu queria falar também é que o Helicobacter pylori, tem tanta gente aí que tem aquele Helicobacter pylori, usa óleo de coco, tá bom? Você vai matar o óleo de coco, que bastante limão, tá ligado? Porque o Helicobacter pylori não tolera um pH muito ácido, o pH do estômago já é baixo. Se você abaixar mais ainda, você vai matar junto com o óleo de coco, tá bom? A hepatite C, a clamídia e outras bactérias e fungos são tratados com óleo de coco, sendo tudo relatado isso aí na literatura médica. Outra coisa é que o óleo de coco tem muita fibra. Ela tem 4 vezes mais fibra que o farelo de aveia e 5 vezes mais que o farelo de trigo. E ele também é um anti-inflamatório fantástico, tratando doenças autoimunes, como doença de Crohn e retocolite ulcerativa, além de ser usado também no colo irritável, que é muito comum hoje. O óleo de coco ele trata diabetes porque ele aumenta a produção de insulina. Tá? O óleo de coco trata a obesidade porque ele também é considerado termogênico e ele aumenta 14% do seu metabolismo basal. O óleo de coco ele vai direto para o fígado e forma corpos cetônicos e vão queimar as gorduras para obter energia. Assim, o cérebro deixa de queimar glicogênio, certo? Que o idoso realmente não precisa e não suporta, que é a glicose, que é açúcar, e começa a queimar então gorduras. O que acontece com isso? Ele melhora muito a memória, a atenção, a cognição cerebral, melhora a performance cerebral e melhora a performance física também. Outra coisa que eu devia falar, que eu queria falar também, é que na era paleolítica, há 20 mil anos atrás, se ingeria 200 a 300 gramas de fibra por dia, sendo que hoje não se consegue e nem se consome nem 15 gramas. E o óleo de coco é rico em fibras, muitas fibras. E teve um doutor que trabalhou muito tempo, se dedicou muito tempo da vida dele a trabalhar na África, que é o doutor Dennis Burke, e ele estudou sobre fibras, e os moradores de lá consumiam muitas fibras, e eles não sofriam nem de câncer do intestino e nem de doença diverticular dos colos, também chamado de diverticulose, porque se formam aquelas bolsinhas no interior do intestino que podem se infectar e dar uma diverticulite com o tempo. E também esses pacientes não sofriam de constipação intestinal por causa das fibras do óleo de coco, certo?
Por outro lado, você sabia que o leite materno é composto de 55,2% de gordura saturada? Como que uma coisa dessa pode fazer mal para uma gordura saturada dessa, como do óleo de coco, pode fazer mal para um recém-nascido? É uma coisa impossível. 75% da gordura da placa aterosclerótica é de gordura poliinsaturada. Que são isso? São as gorduras dos óleos vegetais. Esses óleos sim que fazem mal. Outra coisa que também vai chocar muito você aqui, que nós vamos comentar isso posteriormente, que quem aumenta o colesterol não são as gorduras saturadas, são os carboidratos, certo? Disso aí nós voltaremos a falar em outra oportunidade, porque também o assunto colesterol é outro mito. Então eu espero que eu tenha tirado alguns mitos e algumas dúvidas que surgiam e que surgem até hoje em relação ao óleo de coco. Vocês podem usar o óleo de coco, que ele é extremamente benéfico e faz bem para uma série de coisas, uma série de problemas que nós falamos com detalhes aqui nesse vídeo de hoje, tá bom? Eu gostaria de contar aqui, falar rapidamente sobre a história da doutora Mary Newport. Essa mulher foi uma médica, uma neonatologista e uma pesquisadora, e o seu marido era contador da sua empresa, certo? E ele era portador de Alzheimer, o Steve. Ela ficou sabendo, ela pesquisou e fizeram o diagnóstico dele de Alzheimer, e ela pesquisou tudo sobre o Alzheimer, até que ela encontrou o óleo de coco, certo? Ela pesquisou tudo sobre o Alzheimer e encontrou de dieta cetogênica, que é a base do óleo de coco, certo? Aí o Steve, como eu falei, era contador de sua empresa e já não conseguia trabalhar mais com os números. A doutora fez então aquele teste do relógio que a gente manda as pessoas fazerem que têm Alzheimer com seu marido e começou a usar o óleo de coco para ele. E veja bem, você conhece o teste do relógio, você sabe como é que faz? O paciente geralmente com Alzheimer, ele não consegue desenhar os ponteiros do relógio, nem os segundos, sai tudo errado, diferente. Então você pede para ele desenhar, e ela pediu o Steve para desenhar o relógio, e nos primeiros dias não saíam nem os segundos, nem os ponteiros dos minutos, nem os segundos do ponteiro do relógio. Certo? Ela guardou isso aí, certo? Nesses casos é interessante você guardar o relógio para você comparar posteriormente. E depois de 14 dias apenas, o relógio já estava diferente. E após 2 meses praticamente, o Steve já voltava a lidar com números. Olha que coisa interessante. A doutora Newport escreveu então esse livro, E se a doença de Alzheimer tivesse cura? Isso foi um best-seller em primeiro lugar no New York Times há algum tempo atrás. O óleo de coco ele inibe a enzima 5-alfa-redutase também, minha gente. Agora, o que faz essa enzima no nosso corpo? Faz uma coisa que ninguém gosta. Quando o homem diminui as suas taxas de testosterona por um mecanismo de compensação, aumenta esta enzima, que é a 5-alfa-redutase, e essa enzima transforma a testosterona em uma outra chamada 5-DHT, que é a dehidrotestosterona, que é 5 vezes mais potente que a testosterona, e infelizmente ela dá queda de cabelo, dá aquela famosa barriguinha de chope e aumenta também a próstata, tá? Se você usar óleo de coco, você também vai melhorar disso aí. E se você passar um shampoo com óleo de coco, você pode resolver o problema da queda de cabelo, porque ele dá também queda de cabelo com essa enzima 5-alfa-redutase. Por hoje é só isso, tá bom? E lembre-se de nos seguir e compartilhar nossos vídeos, tá bom? Por hoje é só isso. Um grande abraço e até a próxima.